é Letícia. E eu sou a Natália, e esses são os exames neurológicos em cachorro. Um dos primeiros itens a serem avaliados é a postura e o estado mental. A postura é a posição da cabeça em relação aos membros, em relação ao tronco e ao solo. O estado mental do animal é avaliado logo no primeiro contato com o paciente, sendo que deve ser avaliado o nível da consciência e o comportamento. A principal estrutura que atua no nível da consciência é o SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Já o comportamento animal é controlado principalmente pelo sistema límbico. A palpação deve ser cuidadosa e sistemática. Nos membros deve-se avaliar a dimensão, tônus, temperaturas musculares e alterações na conformação óssea. Já na coluna, devem-se identificar possíveis alterações na curvatura, atrofia, massas e dor à manipulação das vértebras. E por último, na palpação da face, deve-se averiguar a integridade dos músculos faciais, auriculares, globo ocular e abrir a boca do animal. Para avaliação da própria recepção, deve-se posicionar o animal em postura quadrupedal, em superfície não deslizante, suportar com uma das mãos parte do peso pelo tórax ou do abdômen. Com a outra mão, posiciona-se uma das patas de modo que a superfície dorsal fique em contato com o chão. A reação normal do animal será a reposição imediata da pata na posição inicial. Na prova do carrinho de mão, nós suportamos o peso do animal sobre o abdômen, para que os membros pélvicos não toquem o chão. A resposta normal será a deslocação cranial alternada e simétrica de ambos os membros torácicos. O teste de saltitamento é realizado segurando o paciente, de modo que grande parte do peso corporal seja sustentado por um único membro, enquanto o animal é deslocado lateralmente. Deve ser comparado os membros, já que a mesma resposta deve ser visibilizada em ambos os lados. Na prova de M parada e M caminhada, os membros de um dos lados são levantados em simultâneo e o animal é deslocado cranial ou lateralmente. O animal deve mover os membros de modo coordenado. Na prova de reação em situação ou colocação tátil movendo o paciente para a borda da mesa, nós sustentamos o animal no ar, deixando livres os membros torácicos ou pélvicos e avançamos para a borda de uma superfície, mantendo os carpos ou tarsos do paciente na altura da mesa. O animal, então, deverá estender os membros para entrar em contato com a mesa e suportar o próprio peso. Para a execução do reflexo patelar, deve-se manter a articulação do joelho flexionada com um ângulo similar ao que tem o paciente em estação. Com a outra mão se percute o ligamento tíbio-patelar entre a patela e a tuberosidade tibial, com um martelo. A chegada do estímulo provoca uma contração do quadríceps femoral e a extensão do joelho. O reflexo tibial cranial é feito com um martelo na face ventral do músculo tibial cranial e na região lateral da crista tibial, o que provoca um estiramento do feixe neuromuscular. É esperada a flexão do tarso e o centro de integração desse reflexo são os segmentos medulares L6 e L7. No reflexo flexor de membro pélvico e torácico, deve-se aplicar uma leve pressão e estimulação nos coxins dos pacientes com os dedos. Espera-se a flexão das articulações, tanto pélvica quanto torácica. E o centro de integração desse reflexo são os segmentos L6, L7 e S1. Para avaliação do reflexo radial extensor do carpo, coloque-se o animal em decúbito lateral, com o membro relaxado e sustentado pelo cotovelo, com a flexão do carpo mantida. A resposta normal é a extensão do carpo. Este reflexo é mediado pelo nervo radial e testa o segmento C7 a T1 da medula espinhal. Para a realização do reflexo tricipital, deve-se segurar o antebraço, flexionar o cotovelo e rotacionar o ombro no sentido medial, de tal modo que a articulação do cotovelo seja abduzida. Fazer uma leve percussão no tendão do tríceps na face medial, acima do olecrano. A resposta normal consiste na contração da massa muscular do tríceps. O reflexo tricipital avalia a integridade do nervo radial e dos segmentos medulares C7 a T2. O reflexo flexor de membro torácico avalia a integridade do segmento espinhal C6 a T2, raízes nervosas associadas a nervos do plexo braquial. O reflexo é realizado com o animal em decúbito lateral e deve-se pinçar a membrana entre o quarto e o quinto dedo, realizando pressão para provocar o reflexo. No reflexo perineal, deve ser feita uma estimulação do períneo com uma pinça hemostática que resulta na contração do esfíncter anal e flexão da cauda. Esse reflexo testa a integridade do nervo pudendo, dos segmentos espinhais S1 a S3 e da cauda equina.
A avaliação do nervo óptico com o objeto é realizada deixando cair chumaço de algodão e/ou objetos na frente do animal, e observar se os olhos e a cabeça dele acompanharão o objeto. A reação à ameaça é realizada estimulando a dor com uma pinça hemostática, apertando os espaços interdistais do paciente e observar se ele sente algum tipo de desconforto. O reflexo palpebral é avaliado com um estímulo tátil bem suave nos cantos medial e lateral das pálpebras utilizando cotonetes. Assim, esperamos que o animal feche os olhos. O reflexo corneano é induzido por meio do toque na córnea utilizando um aplicador com polpa de algodão, embebido com soro fisiológico. A resposta normal consiste em uma retração do globo ocular, mediada pelo nervo abducente. A reação da mucosa nasal é induzida estimulando a mucosa nasal com o uso de uma pinça hemostática, alternando lados e intensidade. Os olhos devem ser cobertos para evitar que o paciente consiga ver e prever o toque, e a resposta normal consiste no afastamento da cabeça. O reflexo pupilar é avaliado em ambiente escuro, com os olhos previamente cobertos para que haja midríase e se possa avaliar a resposta à luz. Avaliando então a resposta de contração da pupila que recebeu a luz, reflexo pupilar direto, e da pupila contralateral, reflexo pupilar consensual. O nistagmo fisiológico é definido pelos movimentos involuntários e rítmicos dos olhos, e é uma reação rápida para o sentido da rotação da cabeça e lenta no sentido contrário, dos olhos. Este, denominado reflexo oculovestibular, preserva a estabilidade da imagem na retina e aperfeiçoa o desempenho do sistema visual. O estímulo das extremidades sensitivas do nervo trigêmeo é realizado por meio do reflexo da mucosa nasal e simetria facial. A avaliação do nervo facial utiliza-se o reflexo corneano para avaliar a inervação das pálpebras e dos músculos retratores do globo ocular e a sensibilidade corneana. A resposta normal é a retração do globo ocular, mediada pelo nervo craniano abducente. Deve também observar a face do animal para detectar um encerramento assimétrico das pálpebras. O nervo facial também controla a produção de lágrimas, que é avaliado pelo teste de Schimmer. A avaliação motora do nervo trigêmeo é realizada em 3 etapas. O ramo oftálmico pode ser avaliado no exame neurológico através do reflexo corneano e pelo toque na zona medial da pálpebra durante a avaliação do reflexo palpebral. O ramo maxilar pode ser avaliado pela compressão do lábio superior lateralmente ao dente canino. O animal deve retrair os músculos da face. O ramo mandibular pode ser avaliado pela compressão do lábio inferior, lateralmente ao dente canino, devendo o animal afastar-se do estímulo recebido. Deve-se também inspecionar e palpar os músculos masseter e temporal para identificar a presença de possíveis atrofias, edemas ou assimetrias musculares. Na avaliação do reflexo de deglutição, deve-se estimular o reflexo laríngeo. Este é avaliado tocando em ambos os lados da parede caudal da laringe, observando a elevação do palato mole e a contração dos músculos da faringe. Na avaliação do nervo hipoglosso, deve-se inspecionar a língua para detectar possíveis atrofias, assimetria ou desvios da mesma. A avaliação sensitiva da cabeça e tronco é avaliada por meio do reflexo do panículo, teste de palpação de coluna torácica, cervical e pélvica. O teste da dor superficial e profunda é avaliado por meio do pinçamento das membranas interdigitais dos membros torácicos e pélvicos com uma pinça hemostática. A resposta esperada consiste, além da retirada do membro, em mudança comportamental, como virar a cabeça, vocalizar ou tentar morder. O reflexo cutâneo do tronco é observado após pinçamento da pele dorsal do tronco bilateralmente ao processo espinhoso, entre as vértebras T2 a L5. Como resposta, espera-se a contração do músculo cutâneo do tronco bilateralmente. O teste é iniciado na altura das asas do ilho, e se já estiver íntegro, indica que todas as outras regiões craniais também estarão, não sendo necessária a continuação do exame. E esse foi o nosso TDE a respeito de exame neurológico. Muito obrigada pela sua atenção.